Oi, pessoal do sexto ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos de ciências da nossa apostila 3 do capítulo 24, Sistema Sensorial, páginas 367 a 377. Na primeira página do sistema sensorial, a gente tem essa imagem que é uma abotoadeira sonora exclusiva para deficiente visual. A gente tem aqui, ó, os desenhos dos sanitários. Está vendo aqui, ó, esses pontinhos, porque está escrito em quê? Em braille. Exemplos de orientação para deficientes visuais. Piso tátil em estação de metrô, tá vendo que eles conseguem sentir, tá? No Rio de Janeiro. Abaixo, à esquerda, o alfabeto braille, que não está nesse sentido porque eu mudei a figura, tá? Ó, aqui a gente tem o alfabeto braille, certo? E em placa de identificação, em rodoviária de São Paulo. E aqui a botoadeira sonora na travessia da rua de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sensações, página 368. Quando nos movimentamos, não se trata simplesmente de comandar os músculos. É preciso haver controle muscular. As informações do meio externo são captadas por intermédio da pele e dos olhos, e o equilíbrio e a posição corporal são determinados por canais existentes no interior da orelha. Além disso, receptores como tendões determinam a tensão dos músculos, enquanto receptores nos vasos sanguíneos avaliam a quantidade de gás carbônico no sangue. O sistema nervoso central deve coordenar todas essas informações ao mesmo tempo, interpretá-las e transformá-las em algum tipo de ação, como movimentos, por exemplo. Como qualquer outro animal, o ser humano obtém as informações do meio que o cerca por meio de grupos de células sensíveis, chamadas de células sensoriais. Isto vale para a informação do meio externo e do meio interno, como a pressão sanguínea, a concentração de gás carbônico no sangue e a atração sobre um músculo ou um tendão. Mas não basta obter essas informações. Elas precisam ter algum significado, sendo transformadas em uma ação. É aí que entra o cérebro. Ele recebe as informações por meio de impulsos nervosos, provenientes dos nervos sensitivos, e as interpreta, produzindo as sensações. Então, vamos supor, se a música está muito alta, certo? Que está incomodando, a gente usou o nosso sentido sentido de uma das nossas sensações, né? Que a gente tem o tato, o olfato, a visão e o auditivo, certo? Se a gente está escutando uma música muito alta, a gente está sentindo o nosso meio auditivo. Com isso, todas essas informações de que aquela música está alta, que está incomodando, vai ser mandada através dos nossos neurônios, certo? Dos nervos, e até chegar ao nosso cérebro, que vai traduzir isso aí e que vai fazer com que a gente tenha uma reação. Por exemplo, tampar os ouvidos, porque a música está muito alta, certo? Ou se a gente está num lugar escuro, que a gente sai
para uma iluminação mais forte, nós estamos usando o sentido da visão. E essa mudança vai mandar informações para o nosso sistema nervoso central. Vai passar por vários caminhos até chegar lá. E ele vai fazer com que a gente tenha uma reação a isso. Por exemplo, ou fechar o olho, ou tampar o olho com a mão, né, até que a gente se acostume com essa nova sensação. Sensações. Página 368. A gente tem o tato, que fica aqui, ó, no nosso cérebro, comando, tá? A gente tem a gustação, que está nessa parte do nosso cérebro. O olfato está aqui nesse cantinho. A visão, que está aqui. E a audição que está aqui. Então, quer dizer que no nosso cérebro todo, cada pedacinho dele, cada parte, né, cada cantinho, vamos dizer assim, está guardado um dos nossos órgãos de sentidos, que seria o tato, a gustação, o olfato, a visão e a audição, tá? Olho vivo, página 369. A classificação dos receptores sensoriais. O ser humano costuma se referir a seus 5 sentidos: tato, gustação, olfato, visão e audição, como se fossem os únicos, mas esses são chamados de sentidos especiais, capazes de captar informações do meio externo. Existe, porém, outros receptores sensoriais que captam as informações do meio interno. Então, tato, gustação, olfato, visão e audição captam os sentidos do meio externo. A gente tem alguns sensores, receptores sensoriais, que é do nosso meio interno, tá? E a gente pode classificar esses receptores sensoriais de várias formas. Por exemplo, considerando os estímulos que percebem, eles podem ser quimiorreceptores. Parece um nome difícil, a gente não precisa ficar gravando, tá? Percebem a presença dos compostos químicos, como aqueles presentes nos cheiros, olfato e nos gostos, gustação. Mecanorreceptores percebem estímulos mecânicos como vibração e pressão. É o caso das células sensoriais responsáveis pelo nosso tato e aquelas presentes nas nossas orelhas que percebem o som. Nociceptores percebem estímulos que provocam a sensação de dor. Fotorreceptores percebem a luz, que é a visão. Termorreceptores são sensíveis às variações de temperatura ou função do nosso tato. Outra classificação possível pode ser quando a localização dos receptores sensoriais no corpo. Esteroreceptores, células ou órgãos sensoriais localizados na superfície externa do corpo, fornecendo informações sobre o meio externo, como as sensações de audição, visão e tato, por exemplo. Intorreceptores, células ou órgãos sensoriais localizados em regiões mais internas do corpo, como os vasos sanguíneos e o próprio sistema nervoso. São responsáveis por informar sobre condições internas, como sede, fome, quantidade de gás carbônico e etc. Proprioreceptores, localizados em músculos, tendões, articulações e orelha interna. Fornecem informações sobre a posição do corpo, cabeça e membro, extensão
e tendão do músculo e posição das articulações. Nossos olhos são órgãos receptores de luz. Suas células sensoriais são concentradas numa região mais interna, chamada de retina. Nossa visão é binocular, isto é, enxergamos com os dois olhos. Podemos enxergar apenas com um olho, mas isso diminui nosso campo visual e prejudica a percepção de distância e profundidade. O bulbo do olho, antigamente chamado de globo ocular ou simplesmente olho, fica dentro da órbita ocular, uma cavidade no nosso crânio. Dentro dessa cavidade, ele se move graças à ação combinada de seus 6 músculos. Externamente, é possível distinguir algumas estruturas do olho e outras associadas, que têm função de proteger. Veja o esquema a seguir. A gente tem aqui, ó, o olho, que a gente já conhece, certo? Essa parte branca aqui do olho é nossa esfera, tá bem? Essa parte aqui, ó, tá? É o que? A pupila. Não é uma estrutura, mas a abertura do olho por onde a luz entra. Se for muita luz no ambiente, ela se fecha. Se houver pouca luz, ela se abre. Então, a nossa pupila, ela tanto pode se dilatar como ela pode se contrair. Aqui, ó, esses risquinhos, tá certo? Essa outra parte aqui, ó, colorida. A gente fala que é a nossa íris, a parte colorida do olho. Controla a entrada de luz no interior dele por meio da contração de músculos, que abrem e fecham a pupila. A gente tem aqui, ó, o nosso glândula lacrimal, tá certo? Ó, a nossa glândula lacrimal, que ela fica atrás da nossa esfera, produz a lágrima que mantém o olho úmido e o protege contra micro-organismos. Aqui a gente tem as pálpebras, que tem a função de proteger e espalhar lágrima à superfície do olho. Então, quando a gente abre e fecha a pálpebra, ela está fazendo o quê? Pegando as lágrimas que estão aqui no saco, na glândula lacrimal, certo? Para que umedeça o olho e proteja ele. Aqui, ó, a gente tem o quê? O canículo da lacrimal, tá? Esse aqui é o canículo e esse aqui é o saco lacrimal, responsável pela drenagem das lágrimas. Então, quando a gente abre e fecha, não produz essa umidade no olho por causa da glândula lacrimal, e aí esse canículo lacrimal e o saco lacrimal, ele é responsável por drenar, por puxar essas lágrimas. A gente tem os supercílios, que é a sobrancelha e os cílios, que protegem os olhos também contra micro-organismos. Então, tudo isso aqui é um conjunto só, que vai proteger o nosso olho, a nossa visão. Como que é a parte interna dele, tá? Aqui é a nossa parte externa, como a gente vê, mas por trás dessa parte externa tem a parte interna, que ela é composta dessa maneira aqui. A gente tem aqui, ó, que é o nosso nervo óptico, tá? Nervo óptico, transmite os impulsos nervosos para a região do cérebro, responsável pela interpretação dos estímulos visuais. Aqui está a nossa retina, tá vendo? Ó, tudo isso aqui é a nossa retina. Tecido mais interno do olho, sobre o qual a imagem é focalizada, contém 2 tipos de célula: fotorreceptora, os cones responsáveis por perceber as cores,
e os bastonetes, responsáveis por perceber a luminosidade, claro e escuro. Essa parte aqui é o humor vítreo, substância viscosa transparente que ajuda a manter o formato do bulbo do olho. A gente tem aqui embaixo a corióide, membrana intermediária rica em vasos sanguíneos, tá vendo os vasinhos aqui, ó, que garantem a nutrição da célula da retina e a camada localizada abaixo da esfera. E essa parte aqui, que é a esfera, camada mais externa e resistente do olho, ajuda a manter o formato do bulbo do olho. Aqui a gente tem essa parte que é a lente ou o nosso cristalino, estrutura elástica localizada atrás da íris, tá vendo? Ó, a íris, ela fica atrás da íris, tá? Ajuda a direcionar os raios de luminosos e a focalizar a imagem. Tá vendo? Ó, ela tá atrás da nossa íris. Aqui a gente tem a córnea, estrutura transparente que ajuda a direcionar os raios de luz para o fundo do olho. E aqui a gente tem o humor aquoso, líquido transparente que ajuda a regular a pressão interna do olho. Quer dizer, o olho tem uma pressão. Se essa pressão começa a alterar, é aquela doença que eles falam que a pessoa está com glaucoma. Teve alteração da pressão do olho, tá? Da pressão interna do olho. E aí tem que se fazer todo um tratamento, algo mais. A córnea, também se cai um cisco e a gente fica ali coçando o olho, esfregando o olho, pode alterar essa córnea da gente. Essa lente, esse cristalino, também não pode ficar coçando o olho, esfregando o olho com a mão, porque ela pode deformar e trazer algum problema de visão para a gente também. Então, o olho é um órgão bem sensível, que a gente tem que ter vários cuidados, porque pode acarretar em algum problema futuro. O estímulo luminoso chega à retina conforme os seguintes passos. Vamos lá. Os raios luminosos refletidos pelos objetos atravessam a córnea transparente, o humor aquoso e a lente, o cristalino. Esta última pode variar sua curvatura graças à ação de pequenos músculos, direcionando os raios luminosos para formar uma imagem focalizada sobre a retina. Se o objeto estiver distante, a lente terá sua curvatura diminuída e ficará mais fina. Se o objeto estiver perto, a lente terá sua curvatura aumentada, parecendo mais grossa. Este mecanismo de ajuste é chamado de acomodação visual. Objeto mais próximo. Ó, os pequenos músculos se contraem, tá? A gente tem a corióide, a retina e o nervo óptico. Os pequenos músculos se contraem. Aqui a gente tem a córnea, tá? Ó, os raios luminosos. Lente tem a sua curvatura aumentando, ficando mais grossa até chegar à nossa retina, à nossa corióide e ir para o nosso nervo óptico e formar a imagem que a gente está vendo. O objeto mais distante, os pequenos músculos relaxam. Ó, tá vendo a diferença aqui? Daqui, os raios, ó, a lente tem uma curvatura diminuída, tá bom? Ó, ficando mais fina, tá vendo? Ó, aqui ela tá mais grossa, aqui ela tá mais fina. Os raios de luminosidade entram, batem aqui na corióide e na retina, vai para o nervo óptico até formar a imagem para que a gente veja.
Aqui, ó, depois de atravessar o humor vítreo, os raios luminosos formam uma imagem focalizada sobre a retina, gerando impulsos nervosos que são levados ao cérebro pelo nervo óptico. No cérebro, esses impulsos são interpretados como uma sensação visual, a imagem. Aqui, ó, é a imagem do objeto próximo e aqui é a imagem do objeto distante. Desculpa, tá focalizando aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, ele tá bem distante, meu foco tá nas flores. Aqui o meu foco tá neste objeto aqui, neste moinho. Saiba mais. Presbiopia. À medida que envelhecemos, a lente ou cristalino perde sua elasticidade, causando uma diminuição na capacidade de focalizar objetos próximos. A popular visão cansada, visão de presbiopia. É por isso que as pessoas por volta dos 40 anos costumam usar óculos para ler. Se você sente alguma dificuldade para enxergar, achando que está tudo embaçado, consulte um oftalmologista, o médico responsável por cuidar da saúde dos olhos. É sempre bom a gente ir, tá? A cada um ano, fazer os devidos exames para ver se está tudo bem, porque quanto mais cedo a gente perceber alguma coisa, às vezes o tratamento é mais fácil, não é uma coisa tão que pode vir a causar um problema maior futuramente. As orelhas e suas funções. Durante muito tempo, chamamos nossa orelha de ouvido, expressão que ainda é usada coloquialmente. Mas isto mudou no meio científico, pois a orelha não está apenas relacionada à audição, mas também ao equilíbrio e à postura do nosso corpo. O que entendemos por ouvir um som? Pode ser definido como a percepção de vibrações do ar. Isto é feito por mecanorreceptores, que se encontram na orelha interna, mergulhados em um líquido. Analise a ilustração a seguir. Tá vendo? Ó? A gente tem aqui o pavilhão auricular, que funciona como uma concha acústica, direcionando o som para o nervo acústico externo. Nós temos este aqui, tá certo? Ó. Também temos a membrana, que está aqui. Não precisa guardar todos esses nomes, tá, gente? A gente não vai trabalhar com tudo isso aqui. Ele está mostrando para que a gente tenha uma noção, tá? Ó, a janela do vertículo tá aqui, ó. O nervo auditivo. Olha, tem tudo que se relacionam. Então, é bom vocês darem uma lida, o que fala cada um, para que vocês entendam um pouquinho e sabem que a nossa orelha é composta dessa forma. Não que hoje nós vamos trabalhar profundamente cada um desses itens. Por isso que eu estou falando para vocês lerem, só para vocês terem uma noção. Essa parte, vocês, como eu já disse, vocês vão trabalhar cada uma detalhadamente futuramente, tá bom? Além da audição, a orelha participa da manutenção do equilíbrio corporal, a percepção de variação da pressão, a posição das orelhas, cada uma de cada lado da cabeça, também nos permite localizar fontes sonoras, uma vez que os sons chegam em instantes ligeiramente diferentes em cada orelha. Saiba mais. Gustação e olfato. Se você analisar a ilustração que aparece na questão 1 da seção Atividade 1, vai perceber que no fundo da boca há uma ligação com a cavidade nasal. Esses dois órgãos do sentido agem em conjunto. As substâncias que estimulam os receptores
olfatórios também estimulam as pupilas gustatórias. Exemplos de quimiorreceptores. Não é à toa que quando estamos com o nariz entupido, temos dificuldades de sentir o sabor dos alimentos. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo a explicação deste capítulo. Deixo os exercícios da página 367 a 377 para vocês realizarem, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me encaminhar um e-mail para que eu possa esclarecer para vocês a dúvida, tá bem? E obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!